Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Efraim e eu venho apresentar para vocês a minha terceira lista da disciplina de aprendizado não supervisionado. Aqui a gente vai falar hoje sobre aplicações de PCA, exatamente sobre essa comparação entre esse método aplicado à base de diferentes estruturas, uma estrutura linear contra uma estrutura não linear. Então, inicialmente, a gente tem aqui na lista pedindo que a gente refaça um exemplo de aplicação de PCA para a base de dados do breast cancer, né, o câncer de seios, ou a base de dados de digits. Nessa atividade daqui eu decidi utilizar a base do breast cancer, e aí aqui a gente tem umas importações de bibliotecas necessárias, né, vão auxiliar a gente nessa atividade. E aí aqui a gente tem um pouco sobre a base de dados, né? A gente vai ter 569 dados e cada dado ele possui 30 dimensões, então a gente vai ter, por exemplo, rádio médio, a textura média, o perímetro médio, enfim. E aí a gente também tem aqui as targets, que são a classe, né? Esse maligno e benigno. Que a gente vai desconsiderar isso aqui já que é nosso personagem, a gente só vai estar analisando realmente as estruturas dos dados. Então, a gente vai analisar exatamente a parte do X, né? Os dados dos X vetores. Então, primeiramente, como a gente tem diferentes colunas, né, e elas podem ter, a gente meio que vai padronizar, a gente vai deixar elas na mesma escala. Então, isso é muito bom, né, quando a gente está trabalhando com PCA. Então, inicialmente eu coloquei aqui, eu fiz um PCA de 30 dimensões, então basicamente continuou tudo nas mesmas, né? Enfim, realmente manteve a mesma, mas esse não dá a possibilidade de a gente explorar um pouco do raio de variação, né? Exatamente. Então, a gente possui cada componente, vê a variância dele, e isso nos permite saber algumas informações, como por exemplo, quais componentes teriam mais importância dentro desse processo do PCA, o que, obviamente, nos ajudaria a distinguir as classes. Então, a gente percebe, né, que tem esse componente aqui com bem mais importância, e aí a gente chega um momento em que, afinal das contas, não vai alterar nada, então significa que a gente realmente pode reduzir a dimensionalidade até X componentes que a gente vai, dependendo do quanto a gente quer, né, ter essa discriminação, a gente consiga obter. Então, aqui para um exemplo mais simples e visual, sim, esqueci aqui, mas eu também coloquei aqui o gráfico da variância acumulada, que é exatamente só somando. Enfim, quando começa com uma variável, a gente tem bem baixa, né, a variância explicada, e quando a gente vai aumentando o número de componentes o nosso PCA, a gente percebe que a gente vai representando mais. Então, chega um momento que a gente já tem mais de 90%, o que já seria realmente legal por aí. Mas eu fiz aqui um exemplo, no caso, eu reduzi para duas dimensões. Então, eu fui para um plano 2D. Tem uma dimensão PC1, PC2, e, enfim, aqui eu coloquei as cores da classe para a gente conseguir ver se realmente o quão ficou próximo para a gente dar a distinção, né, de uma classe com a outra. E aqui foi o resultado. O maligno é o azul e o benigno é o laranja. A gente percebe que, assim, de certa forma, como já era esperado também, vendo lá de cima, que, por exemplo, diminuiu para duas dimensões, então a gente teve algo que vem depois de 60%. Então a gente percebe assim que tá, ok, deu uma distinguida assim em boa parte dos dados, mas a gente ainda tem essa parte aqui que a gente tem muita confusão, não é uma distinção tão simples assim. Então, nesse caso, fez sentido com o que a gente tinha proposto. E aí agora a gente vai para a questão 2, que é exatamente a gente analisar a aplicação da PCA num, em dados com uma estrutura não linear. No caso, eu escolhi a curva S, a gente vai abordar. Então, aqui eu peguei, né, cortei o dataset Make S-Curve. E aí, aqui eu fiz com 2.000 pontos. E, enfim, tem três dimensões
esses meus dados aqui. Então, ele está no plano 3D. É o que eu plotei esse plano 3D, a gente percebe exatamente como é que está a curva S nesse nosso plano. A gente percebe aqui que seria como se fosse o grau, né? A classe dele ali. A gente tem de vermelho, depois laranja. Enfim, a gente vê o S aqui em três dimensões. Se eu conseguisse rotacionar, daria também para ver. Mas aqui a gente percebe esse, esse rolo, né? Esse rolo não, mas essa curva. E assim, de certa forma, é um manifold de duas dimensões porque a gente, de certa forma, a gente consegue ver esse S, né? A gente consegue se imaginar só com duas dimensões e observando exatamente que é basicamente o formato de uma curva S. Mas não é bem assim que acontece, seria no PCA. Então, a gente observando aqui, por exemplo, enfim, prosseguindo, eu coloquei de novo para em escala as componentes. E aí aqui eu apliquei a PCA reduzido para duas dimensões. E, enfim, essa foi aqui quando eu plotei já o nosso gráfico alternado. E a gente já tinha lá as cores que representavam esses dados. E assim, obviamente a gente consegue observar que não foi algo muito muito claro, né? Porque realmente ficou, ele não consegue adaptar bem para esse caso. Então, a gente percebe aqui algumas limitações da PCA exatamente para dados não lineares. Então, quando a gente vai colocar nesse plano, por exemplo, e aí ela já não começa a representar. A gente só tinha três dimensões, então realmente reduziu para duas e a gente já percebeu uma grande falha aqui, por exemplo. Que já não daria para distinguir, porque, por exemplo, essa área aqui todinha está tanto azul claro, verde, é, azul escuro, por exemplo. E, enfim, isso aqui foi mais para a gente observar. Existem outros métodos que a gente estudou nas aulas seguintes, que a gente conseguiu resolver esses problemas não, do que a PCA que a gente sentiu, né, que foi apresentado. E aí, enfim, acho que essa foi a atividade da lista 3. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Me despeço por aqui. Até mais.